Nós vamos nos unir ao movimento que está acontecendo em todo o Brasil, da Igreja Quadrangular, que é o jejum, chamado Jejum da Vitória, não é? Vai ser uma mini sequência de mensagens, vai ser 4 mensagens, tá? Sobre jejum. E hoje eu vou chamar como título daquilo que nós vamos conversar de Fome por Deus. Jejum é um tema muito conhecido, até quem não é um cristão sabe a respeito de jejum, até porque o jejum, de forma geral, é uma prática, não é? Uma prática extremamente antiga, obrigado, extremamente antiga, e então é de conhecimento amplo, e daqueles que fazem parte da igreja, então o jejum é algo muito comum. Porém, muito embora o jejum seja algo muito comum para aqueles, principalmente que eles fazem parte da igreja, ele permanece como meio que sobre uma neblina, assim. As pessoas sabem o que é o jejum, mas não sabem ao certo a prática dele, né? Então, a nossa ideia é trazer um pouco de luz sobre o tema jejum, para que nós possamos, a ideia é nós iniciarmos um jejum como igreja, e para que você inicie esse jejum de forma clara, de forma honesta com o teu coração e de forma correta diante de Deus, não é? Nos evangelhos nós encontramos um versículo, né, na verdade, uma conversa aqui que ela se repete tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, tá? Então, Mateus 9, Marcos 2, Lucas 5. Nós temos essa conversa, esse relato aqui. E diz assim: então os discípulos de João vieram e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos? Ou seja, os fariseus são líderes religiosos, jejuamos, mas os teus discípulos não. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias, porém, quando o noivo lhe será retirado ou tirado, e nesses dias então irão jejuar. Preste atenção. O coração humano, não é, de forma geral, desde quando o humano existe, é encontrado uma fome, eu digo uma fome espiritual. E ao longo da vida, você acaba percebendo que nada neste mundo aqui acaba trazendo plenitude ou saciando essa fome plenamente. Então, nenhuma realização, nenhum prazer, sucesso terreno consegue de fato matar essa fome. E olha que nós somos cercados por ofertas, muitas ofertas que prometem preencher esse vazio, de saciar essa fome, de dar fim a essa busca que nós temos. Hoje nós temos as redes sociais que prometem nos saciar de diversas formas, nós temos entretenimento à vontade, seriados na televisão, relacionamentos das formas mais variadas possíveis. Hoje em dia você encontra relacionamento de todo jeito, de todo formato, e todas essas coisas trazem promessas, não é, consigo. E quanto mais nós tentamos saciar uma busca, não é, saciar essa fome, mais nós descobrimos ao longo da vida de que esse problema é bem mais profundo do que nós achávamos que ele era, não é? E desse contexto, então, dessa fome que nós temos, dessa busca na vida, surge o jejum cristão, tá? Então, o jejum cristão, ele surge como um reconhecimento do teu coração, clamando, né, dizendo que somente Jesus, somente Deus pode nos saciar completamente. Então, somente a presença de Deus pode nos saciar completamente.
O jejum ele surge como uma expressão desse coração insatisfeito. O jejum surge como uma expressão dessa vida cansada de buscar plenitude em coisas e pessoas, chegando à conclusão de que somente Deus pode trazer a plenitude que tanto buscamos. Um grande escritor chamado C.S. Lewis, ele chama esse sentimento de saudade espiritual. Ele descreve em como ao longo da vida nós vamos experimentando alegrias, belezas, prazeres, e por mais intensos que todas essas experiências que nós temos ao longo da vida possam ser, no final sempre nós sentimos uma dose de insatisfação, de estarmos ainda incompleto. Ele fala que é como se ao longo da vida nós estivéssemos parando em hospedarias e passando noite em diversos lugares, mas que no final nenhum desses lugares nos preenche e nós percebemos que a verdade é que nós estamos à procura da nossa verdadeira casa. Nós estamos em procura daquele lugar, daquela pessoa, daquela experiência que vai de fato preencher o que nós temos dentro de nós. E ele tem uma frase muito conhecida que é: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para o outro mundo. Então ele chega a uma conclusão racional. Se tudo que ele experimentou ao longo da vida dele não trouxe satisfação plena, não deu um basta à busca dele, ele chega à conclusão que se ele tem a fome por algo que ele não encontra aqui, é porque aquilo que ele tem fome não pertence aqui. Ele tem fome de algo que além do terreno, além do físico. E ele chega à conclusão que ele foi feito para uma outra realidade, ele foi feito para um outro mundo. Então, perceba que essas insatisfações, essa realidade do ser humano, vai nos levando e vai nos apontando e vai nos dirigindo ao reconhecimento honesto do nosso coração, de perceber que nós não pertencemos aqui. Tudo aquilo que surge como oferta para nos saciar, pode sim nos saciar por um tempo, mas não nos entrega a plenitude, não mata a nossa fome de fato, não é? Ou seja, tudo nos leva a reconhecer de que nós precisamos de algo que transcende a terra, as coisas terrenas, não é? O jejum, ele é como se fosse uma saudade. É uma saudade de algo que nós não vimos completamente, mas nós vimos em partes, nós já provamos em partes, né? E aquilo que nós provamos nos leva a crer que, de fato, nós precisamos provar completamente Deus para achar aquilo que sacia a nossa alma. Então, essa fome espiritual que nós temos, ela acaba refletindo numa fome existencial, né? E essa fome, ela acaba aparecendo, essa vontade de comer acaba aparecendo em diversos momentos da vida, não é? Como no final daquele dia cansativo de trabalho, onde você senta e começa a pensar a respeito de tudo que você tem feito e o porquê você tem feito, né? E você chega a conclusões de como, será que a vida se trata disso? Em eu trabalhar para poder viver e não viver, em eu viver para poder trabalhar, para poder ter algo para comer e não eu de fato viver e o trabalho fazer parte da minha vida, não é? Essa fome também surge logo depois que nós realizamos alguma conquista, não é? Ou quando nós percebemos essa insatisfação mesmo depois de realizarmos grandes sonhos, não é? Então, tudo isso são momentos da fome da nossa alma que aparece e você se vê insatisfeito de novo. Mesmo tendo progredido, mesmo realizando algum sonho, tendo conquista, rapidamente de novo você sente fome, não é? Você sente essa fome. E essa fome, ela é espiritual, e ela reflete no nosso existencial, né? Esse versículo que nós lemos aqui no início, ele revela que o jejum, Jesus revela ali que o jejum, ele nasce de uma ausência, da ausência. Então ele fala assim, olha, não faz sentido jejuar enquanto o noivo estiver aqui, ou seja, ele está falando assim, não faz sentido vocês jejuarem enquanto eu, Jesus, estou aqui com vocês, mas existirão dias em que eu serei retirado,
Eu não estarei mais aqui fisicamente com vocês. E nesses dias, então, vocês irão jejuar. Não é? Então, perceba, o jejum, ele nasce de uma ausência. Não é? Uma ausência em partes, pelo menos, porque nós cremos na ação do Espírito Santo em nós. Mas uma ausência, então, não total, mas real. É um sentimento de saudade, um sentimento de antecipação. O jejum é a resposta de um sentimento de grande expectativa. É como o noivo ou a noiva ansiando reencontrar o seu amado e sua amada. É o coração do cristão ansiando em reencontrar aquele que o fez, reencontrar o seu Criador, reencontrar, não é, aquele que o ama verdadeiramente. Não é? Então, o jejum, ele nasce dessa dor. Não é? O jejum cristão, ele nasce dessa dor, a dor da ausência plena de Deus conosco. O jejum é um grito da nossa alma, de querer estar mais próximo de Deus, de querer estar mais próximo do nosso Criador. Não é? É como se nós disséssemos, não é? Deus, eu sei que o Teu Espírito está comigo, mas eu tenho fome por mais. Eu gostaria demais, eu gostaria de experimentar mais a Tua plenitude, eu gostaria de experimentar mais o Teu poder, eu gostaria de experimentar mais da sua vida e da sua transformação. Não é? Agora, no entanto, muitos não percebem tanto essa fome espiritual, essa saudade. E por quê? Porque andam beliscando todas as mesas que encontram pelo caminho. Então sempre estão beliscando suas redes sociais, beliscando seus entretenimentos, beliscando comidas e achados ao longo da vida, não é? Isso pode se traduzir em compulsão por trabalho. Existe hoje uma busca por uma produtividade infinita, não é? Isso nasce de vícios da nossa alma, vícios em pornografia, vícios em comida, vícios em bebida, enfim, vícios os mais diversos, como em compras, não é? Então, esses pequenos prazeres, essas pequenas beliscadas que nós vamos dando em diversas mesas que nós vamos encontrando ao longo dos nossos dias, elas juntas acabam anestesiando um pouco da nossa fome. Elas acabam, né, mascarando a verdadeira fome. Em Lucas capítulo 14, nós temos Jesus contando uma parábola, na verdade é uma ilustração a respeito do reino dos céus, onde ele está dando um grande banquete, né? Está em Lucas 14, versículo 16. Ele está dando um grande banquete. E então Jesus começa a convidar as pessoas, ali o rei, né, começa a convidar as pessoas para irem nesse banquete e poderem comer da mesa do rei e estar lá junto com o rei. Só que quando esse convite chega nas pessoas, o texto vai falando que elas rejeitam o convite. E o texto fala o porquê elas começam a rejeitar. O texto fala que elas estavam ocupadas demais, não é? Elas estavam ocupadas demais, o texto fala, com seus bois, né, com seus afazeres, com seus campos, com seus relacionamentos, casamentos, não é? Colocando em palavras modernas, trazendo para a nossa realidade, o convite do banquete de Cristo, ele continua. Jesus ainda nos convida a matar nossa fome em seu banquete, estar com Ele. Porém, muitas vezes nós rejeitamos esse convite porque nós estamos ocupados demais. Estamos ocupados demais com os nossos compromissos, com as nossas carreiras, com os nossos prazeres, com os nossos relacionamentos, com os nossos algoritmos no celular, não é? Estamos ocupados demais. Estamos beliscando já algumas coisas. E nós rejeitamos esse convite, não é? Então, o jejum, ele tem o poder de reeducar esse paladar espiritual nosso. Porque ele tem o poder de interromper essa rotina nossa de ficar petiscando
qualquer tipo de comida, o resto de comida que nós encontramos ao longo do dia, e abre espaço para nós sentirmos verdadeiramente a fome real, a fome espiritual, a fome por Deus, né? Então, quando nós jejuamos, irmãos, seja de comida, ou de algum vício, por exemplo, celular, né, quando nós jejuamos dessas distrações, você começa a perceber o quanto você estava matando a sua fome naquilo, né? O quanto você estava botando a sua fé naquelas coisas. É igual a pessoa que ela vai numa festa e ela vai beliscando tudo que aparece na mesa, sabe? E quando chega a refeição de verdade, ela está, não quero, não quero, né? Ela matou a fome dela com um monte de besteira, mas quando chega de fato a comida, aquilo que iria trazer, sustentar o seu corpo, ela está, sabe, enjoada, ela não quer, não é? É isso que tem acontecido com a alma de muitas pessoas. Elas vão beliscando, belisca aqui, belisca lá, e dá aquele enjoo muitas vezes, dependendo, tem umas beliscadas que nós damos na vida, né, que é como aquela fritura, né? Já cai queimando, aí você já se sente mal, aí você vai beliscar em outro lugar, e no final, a tua alma, ela tá cansada, ela está enjoada, ela está se sentindo cheia, mas ela não está satisfeita, né? E o jejum é uma ferramenta que Cristo deixou para nós, que interrompe esse ciclo e devolve a fome ao verdadeiro alimento. É engraçado, se você já passou por algum processo de emagrecimento, você começa a fazer exatamente essa mudança. Você para de dar essas beliscadas, ou seja, comer fora da hora e comer coisas que não são alimentos que vão sustentar teu corpo. E ao longo do tempo que você se mantém nesse processo, coisas que antes para você não era tipo considerada um doce, ou não tinha nem muito sabor, você começa a achar sabor naquilo, não é? Então, se você permanecer um tempo comendo como você deveria comer, se você comer um morango, você consegue de novo sentir o açúcar do morango, você começa a sentir de novo que aquilo é doce. Mas antes não era, por quê? Porque o doce para você era um pote de sorvete, entendeu? Era excessivo, não é? Então o jejum é como se fosse isso, você começa a reaprender de novo, educar novamente o seu paladar, para se satisfazer daquilo que realmente mata a sua fome, não é? E é importante, eu quero fazer um adendo aqui, de uma reflexão que é extremamente importante, sabe? E é algo que eu refleti, e não faz muito tempo. Isso mudou muito a forma como eu encarava o jejum, né? Porque nós vivemos numa geração, e cada vez vai ser mais, onde para muitos a comida não é mais o principal, vamos chamar assim, o principal bem, o principal alimento que satisfaz essas pessoas. Essas pessoas estão sendo satisfeitas em grande parte por distrações digitais, não é? Por constantes necessidades de aprovação, entretenimentos contínuo. Então, o digital e tudo que envolve esse ambiente digital tem se tornado um novo pão, um novo alimento para as pessoas, sabe? É muito comum você encontrar pessoas que elas já ficam longos períodos sem comer, sabe? Elas já fazem jejuns, já. Às vezes elas estão trabalhando tanto que elas nem param para comer. Mas elas não conseguem ficar 30 minutos sem o celular, né? Sem o seu entretenimento, sem o digital, né? Então veja, elas estão encontrando mais satisfação e prioridade no digital do que o próprio alimento. O nosso corpo, a grande verdade é que o nosso corpo, ele pode suportar sim, por longos períodos, a ausência de comida. Nosso corpo pode suportar isso, tá? Contanto que você esteja bebendo água,
o teu corpo se sustenta em longos períodos sem comida, a ausência de comida, tá? A ausência do pão. Mas, ironicamente, talvez, muito embora você não esteja alimentando sua carne, e se fique longos períodos sem se alimentar, sem comer, a tua alma está se alimentando a cada segundo. A tua alma, ela não para de se alimentar, né? Ela está absorvendo os nutrientes de tudo que está acontecendo e de tudo que você está se envolvendo, né? E infelizmente, a nossa alma tem se alimentado de tudo, menos de Deus, né? Então Deus se torna o alimento do final de semana. Então você come Deus uma vez por semana, que é no domingo. O restante da semana, a tua dieta, não é? É uma loucura. Então, veja, para essas pessoas, o alimento essencial muitas vezes não é mais o pão. Não é mais o pão, não é? Tem sido a performance, tem sido a atenção, tem sido a produtividade, tem sido status, tem sido o trabalho infinito, enfim, os entretenimentos do mais variados possíveis, né? É justamente por isso que hoje, quando eu falo de jejum com a igreja, eu convido as pessoas não apenas a jejuarem necessariamente de alimentos, mas eu convido as pessoas a jejuarem daquilo que distrai elas de Deus, daquilo que está arrancando o coração delas da presença de Deus. Deixamos de se alimentar daquilo que não nos sustenta, as coisas mudam, né? E no final de contas, o jejum que nós vemos sendo nos apresentado ali na conversa de Jesus com os discípulos no Novo Testamento, é um jejum onde o foco não é necessariamente o que você está se alimentando, a comida. É um jejum sobre o coração. É um jejum sobre tudo aquilo que ocupa o coração de Deus, o lugar no teu coração que Deus deveria estar ocupando. Então, tudo que tem ocupado o lugar de Deus em teu coração, isso deve ser jejuado. É isso que deve ser jejuado, é isso que deve ser retirado. Então, diante dessa realidade, muitas pessoas tiraram um alimento, ou ficar um período sem comer, não significa mais nada. Mas ela retirar uma rede social, retirar a televisão, retirar as distrações que ela tem tido, e muitas vezes essa distração é o próprio trabalho, não é? Isso vai trazer um impacto gigantesco na sua vida, não é? Então, a proposta do jejum bíblico é você encontrar satisfação plena em Jesus. Esse é a grande proposta do jejum bíblico, encontrar satisfação em Jesus, ser saciado na presença de Deus, buscar a presença de Deus, não é? E eu vou lidar só com 2 pontos rapidamente. O primeiro é que o maior inimigo da nossa fome por Deus não é necessariamente o pecado, tá? Mas sim os presentes que Deus tem nos dado, né? Ou dádivas. A nossa vida, ela tem se desenhado de tal forma que são raros os momentos de silêncio, não é? A verdade é que a nossa vida ela está acontecendo com tantas distrações que o objetivo parece que é interromper qualquer momento de silêncio em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, não é? Então nós passamos de tela em tela, notificação em notificação, trabalho em trabalho, afazeres e afazeres, não é? E nós não temos momentos onde nós criamos espaços para conversar com o nosso próprio coração. Momentos onde você faz uma breve reflexão, pelo menos, sobre a sua vida, sobre o porquê você tem feito as coisas que você tem feito. O porquê verdadeiramente você tem acordado todos os dias, né? O porquê que é essa busca tua. Né? Para quê? Né? Tem sido essa busca tua, né? E se nós não temos tido o momento de conversar com nós mesmos, quanto mais conversarmos com Deus,
separarmos momentos para conversarmos com Deus. E qual tem sido o resultado disso? O resultado é que nós temos uma alma, né, ou as nossas almas, cheias de prazeres, né, mas totalmente vazia de propósito verdadeiro, totalmente vazia daquilo que realmente vale a pena no final das contas. Né. E é engraçado a gente a Bíblia ter que nos falar isso, porque a própria experiência da vida nos diz isso, né? Eu já tive a oportunidade de ser voluntário em alguns hospitais, né? Fazer trabalho voluntário, então você vai lá, visita as pessoas, né? Pode conversar com as pessoas. Na época que eu fui voluntário no hospital da Unicamp. Eu faço malabares, né? Naquela época eu fazia bem mais, né? Hoje. Então eu ia lá junto com os palhaços, fazia malabares e tal, e aí surgia a oportunidade de você conversar com pessoas, e ao longo do tempo, quanto mais você permanecia no projeto, você ia galgando alguns degraus ali, e você poderia ter acesso a alas dos hospitais que os novatos não tinham, né? Então você poderia ter acesso às alas daqueles que estão em cuidados paliativos, ou seja, pessoas que elas vão morrer, elas sabem que elas vão morrer, elas só estão lá esperando a hora que elas vão morrer, né? Ou então a ala de criminosos, onde bandidos estão lá, estão algemados na cama e tal, né? E assim, irmãos, eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi pessoas no leito da fome, no leito da morte, falando que deveria ter trabalhado mais, falado que deveria ter se distraído mais, enfim. O que eu vejo, ou o que eu ouvi, ou o que eu ouço, são que nós, seres humanos, quando de fato estamos prestes a partir daqui, falamos da nossa fome verdadeira que não foi saciada ao longo da vida. Falamos da falta de ter comido alimento verdadeiro. Falamos de ter passado mais tempo com aqueles que nós amamos. Falamos de ter sido mais generosos nas causas que nós acreditamos. De ter se dedicado mais a Deus e ao reino de Deus, não é? De não ter praticado o perdão. Então, a própria vida, ela denuncia a nossa hipocrisia, não é? E de certo modo, então, é uma ignorância tamanha da nossa parte, que ainda estamos bem, e temos ainda um caminho para ser caminhado aqui, não aprender com aqueles que estão indo, e perceber que grande parte do que nós estamos fazendo é uma grande perca de tempo. Não digo que não é importante, mas é grande perca de tempo, porque não é o alimento que você vai sentir falta. Não são os alimentos que você vai sentir falta. Então a nossa alma está cheia de prazeres, está cheia de doces, mas extremamente vazia daquilo que realmente irá nos sustentar e vai nos permitir partir deste mundo satisfeitos, e com a certeza de que nós vamos encontrar o nosso Deus. Então veja, essa alma de prazeres, ela denuncia que o problema é que não é que nós deixamos de amar a Deus em algum momento, necessariamente, mas é que nós nos apaixonamos e acabamos amando mais os presentes que Deus tem nos dado, né? Então é como eu amar mais os presentes que eu posso receber de alguém do que quem me presenteia. Então Deus tem nos presenteado. Se você está trabalhando, é porque você tem um trabalho. E nós temos uma renca de pessoas no nosso Brasilzão aí, procurando trabalho. Procurando um trabalho. Aceitando o que tiver, para ter o que comer na mesa. Nós temos o que comer na mesa. Nós temos como escolher o que nós vamos comer na mesa. Nós temos roupas para escolher, para poder sair. Não é? Nossos filhos, grande parte estão nas escolas, muitos dos nossos filhos estão nas escolas particulares, muitos de nós têm condição de um plano de saúde.
estamos na igreja e chegamos aqui com o nosso carro, muitas vezes. Percebe que Deus ele tem nos presenteado. Ele tem nos presenteado. O problema é que nós nos apaixonamos mais por esses presentes do que pelo próprio Deus. Então nós amamos mais o celular que Deus nos deu condição de comprar do que o Deus. Né? Se percebe? Então veja, o maior inimigo que tem tirado o nosso coração da presença de Deus, muitas vezes não é necessariamente o pecado como nós desenhamos, não é? Mas é justamente o que nós fazemos com os presentes que Deus tem nos dado. Então Deus nos dá um trabalho, nós largamos Deus para continuar trabalhando. Quando no final das contas, Ele que traz a provisão para a nossa casa. O trabalho ele é importante, óbvio que é importante. Né? E eu já passei pelo desespero de estar na mão do banco sem R$1 na conta e tendo que trabalhar para pagar a conta. Mas chega se você está nessa vida, você já percebeu que chega um ponto que trabalhar mais não está resolvendo mais nada. Você só patina. E você está 1, a 2, a 3, a 4, 5 anos falando que é um momento que você tem que trabalhar mais, mas esse momento não acaba. Sabe? Então, o jejum ele tem o poder de corrigir esse desequilíbrio que nós temos tendo em nossa alma, né? De desviar os nossos olhos das mãos de Deus que nos presenteia e colocar nossos olhos na face do nosso Deus, que é o presenteador, não é? Então, o jejum ele nos reeduca. É como nós dissemos, olha, eu posso viver sem isso, mas eu não posso viver sem Deus. O jejum é uma declaração. Essas coisas eu deixo para depois, mas Deus não dá mais para deixar para depois. Essa semana eu estava trabalhando aqui na igreja e de repente caiu a internet. Eu fiquei perdido. Eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Eu trabalho, eu dependo da internet. Né? Eu comecei a ficar ansioso, falei, nossa, eu preciso terminar logo isso aqui. Eu separei esse horário do meu dia para terminar essa tarefa, senão, né? Aí eu guardei tudo e fui para minha casa rapidamente. Lá estava com a internet e lá eu terminei de fazer aquilo que eu fazia. Sabe? Esse incômodo deveria acontecer todas as vezes que nós percebemos que o nosso sinal com Deus está fraco ou que ele caiu, percebe? Mas a gente não percebe. Ou se percebe, a gente deixa para depois. Né? Então o jejum é como nos reconectar, reiniciar nossa conexão. Né? O jejum, ele tem o poder de denunciar, né, o quanto nós temos nos satisfeito, ou tentando nos satisfazer com migalhas, enquanto nós temos à nossa disposição o pão vivo que desceu do céu. Né? E o meu último ponto é que o jejum, ele é resistência aos ídolos invisíveis. Porque o jejum não é apenas um ato devocional, ou seja, o jejum não é apenas um ato onde eu estou procurando me aproximar de Deus, mas ele é um ato de guerra. Ele é até um ato de rebeldia contra o sistema vigente. Né? Porque numa vida e numa cultura onde a todo momento as coisas estão gritando pela tua atenção, né? Gritando pela tua atenção, isso é uma das coisas que eu mais odeio no celular. Irmãos, eu só tenho rede social e uso WhatsApp pela minha função. Se eu pudesse, eu não teria nada. Né? Aliás, antes de eu me tornar pastor publicamente, minhas redes sociais era uma foto de um desenho e um nome falso. Porque eu só entrava lá para ver alguma informação que eu queria, me atualizar e saía. O WhatsApp eu respondia quando me dava na telha. Então, às vezes, eu respondia o WhatsApp depois de 15 dias. Assim, né? Porque parece que todo momento alguém está gritando nossa atenção e você não tem um momento tipo assim, de paz para você. Né? Então, numa realidade onde tudo está gritando nossa atenção, jejuar é dizer Deus é suficiente. Né? E falar, tipo assim, Deus, agora o Senhor tem a minha atenção totalmente. Contou uma história de que o presidente... Pode trazer mais uma água, por favor? O presidente Barack Obama, uma vez, estava descendo de um avião, uma repórter parou ele e perguntou quem é a pessoa mais importante do mundo.
para ele. E ele respondeu: nesse momento é você. Por quê? Porque minha atenção está em você. Eu parei para conversar com você. Né? Então o jejum, ele é muito disso, sabe? Quem é a pessoa mais importante do mundo? É Deus. Eu parei para falar com Deus. Eu coloquei as coisas em espera. Eu ignorei aqueles que estão chamando a minha atenção. Porque eu estou dizendo que Deus é mais importante para mim. E eu separei esse tempo para buscar o Senhor. Né? Então o jejum também, ele é um ato de rebeldia, ele é um ato de guerra a esses ídolos invisíveis, porque ele é uma recusa consciente de nos deixarmos continuar sendo levados pelos entretenimentos, pelos algoritmos, pelos vícios modernos, pelas as urgências fabricadas. Muito obrigado. Porque grande parte das nossas urgências não são urgências, são urgências fabricadas. É fruto de uma ansiedade descontrolada por não estar se saciando em Deus. Então é uma recusa consciente, né? É uma retomada das rédeas do nosso coração. Esses ídolos modernos que têm aparecido, eles não têm forma física, mas eles têm o domínio sobre nossas mentes. E eles se disfarçam de produtividade, eles se disfarçam de imagens, se disfarçam de alimentos, de entretenimento, né? E quando você começa a jejuar é incrível, porque o jejum ele revela o teu coração e você percebe o quanto você estava dependendo desses confortos e não de Deus. E o quanto a tua fé estava depositada nessas coisas e não em Deus, né? E o jejum é importante porque ele tira, ele tira esse pano, né, de cima desses ídolos, ele revela tudo isso, porque enquanto nossos ídolos estiverem escondidos, eles continuarão moldando as nossas decisões, eles continuarão moldando a forma como nós estamos vivendo. É incrível como você está em paz e de repente numa distração digital, ou num entretenimento, ou numa coisa que você viu ou ouviu, surge em você um desejo de você ter aquilo ou desejar aquilo que você não tem. E há 5 minutos atrás você estava completamente bem. Completamente bem. Não é? Mas agora os nossos ídolos, eles continuam moldando as nossas decisões e os nossos desejos. Então, de repente, você descobriu que você precisa de algo que, na verdade, você não precisa, nunca precisou. E há 10 minutos atrás, você sabia que você não precisava. Mas agora, por algum motivo, você só vai ter paz quando você conquistar aquilo, ou se você tiver aquilo outro, ou se você passar um tempo a mais rodando sua tela. Não é? Então, perceba que o jejum, ele expõe, ele nos dá clareza a respeito do que tem conduzido a nossa vida. E ele reposiciona, ele tem o poder de reposicionar a nossa fé. O jejum, na verdade, é um grande convite para reorganizar o altar do teu coração, devolvendo o trono verdadeiramente para Deus. O jejum, ele é um ensaio da morte, é morrer. Morrer para a pressa, morrer para o ego, morrer para o controle, morrer para as distrações, morrer para relacionamentos. E darmos espaço, então, para que o fruto do Espírito floresça dentro de nós. Então, acho que nos últimos 5, 6 anos, devo ter pregado sobre jejum 1 ou 2 vezes. Porque eu estava amadurecendo muitas coisas sobre jejum na minha vida, sabe? Estava achando muitos porquês ainda. E quem me conhece já sabe que eu sou meio obsessivo. Então, hoje eu me senti seguro para passar para vocês uma visão sobre jejum real, né? Então veja que o jejum é muito mais do que você passar um tempo sem fazer alguma coisa ou sem comer alguma coisa, né? Então eu posso concluir que o jejum cristão, ele não é um sacrifício, mas ele se trata de um grande privilégio que nós temos, uma grande ferramenta dos céus que nós temos à nossa disposição, tá? Porque ele é o caminho de reencontro ao que realmente importa em nossas vidas. E se você prestou atenção em tudo que eu disse aqui, você percebeu que o jejum, a base dele não é tentar convencer Deus a te dar alguma coisa, né? Muito embora você possa estar fazendo jejum por algo, mas a base dele não é sobre isso. A base de jejum é sobre você querer mais Deus, é sobre você se convencer de que precisa voltar a Deus,
de que precisa matar sua fome em Deus. No final, o jejum é quase que como estar nos convertendo de novo, muitas vezes. É atender o chamado, atender o convite de aceitar Jesus de novo, né? Porque às vezes nós estamos tão distraídos e tão frios em nosso coração, né? E a nossa vida de cristão se traduz em apenas frequentar a igreja, que nós precisamos desse momento de jejum para nos reconectar e para reconhecer o quanto nós estamos sendo falhos com aquele que tem nos amado e dado a provisão necessária em nossas vidas, né? Então, talvez você hoje esteja cansado da superficialidade que você tem vivido, né? E talvez você perceba que você perdeu ou que você tem mascarado a fome que você tem, que a tua alma tem por Deus. E a resposta, ela pode ser o jejum, né? O jejum pode ser essa ferramenta que vai te colocar no trilho novamente, né? O jejum é por onde nós fazemos a nossa fome um altar a Deus, né? Mateus capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Esses serão saciados. Então, irmãos, uma breve introdução sobre jejum, né? Nos próximos finais de semana, nós vamos poder conversar um pouco mais sobre o jejum, mas eu fiz uma breve introdução aqui para vocês, aqueles que ainda tinham dúvidas ou aqueles que não entendiam muito bem o porquê, o motivo do jejum. Creio que nós jogamos luz sobre esse assunto, nós despertamos os corações aí, tá? E como que nós vamos fazer agora? Tá? Nós temos o aplicativo da nossa igreja, né? Se você não sabe, você está perdendo tempo e está sabendo agora, né? Nós temos um aplicativo da nossa igreja. Esse aplicativo nós postamos notícias, então as coisas que estão acontecendo na igreja são postadas lá. As nossas pregações, o link sai lá também. Enfim. E nós colocamos no nosso aplicativo, para ser baixado, um guia de jejum espiritual, ou seja, um material que vai poder te ajudar a respeito do jejum. E para aqueles que estão, né, ainda, vamos dizer assim, e não de forma pejorativa, mas numa infância espiritual ainda, né, nós colocamos lá um plano devocional de 21 dias, porque o nosso jejum irá durar 21 dias. Então, para cada dia do seu jejum, lá tem um versículo e uma breve reflexão a respeito daquilo e os motivos pelos quais você deve orar, tá? E porque eu entendo que aqueles que ainda estão numa infância espiritual, eles precisam ainda ser bem direcionados até nas coisas mais básicas, como a oração, né? Aqueles que já são mais maduros na fé, ou aqueles que a oração já faz parte do seu dia a dia, né? É um momento muito natural para você, você já tem isso organizado, não é? Eu sou sistemático, por exemplo, então as minhas orações, os temas das minhas orações é separado por dia da semana. Então eu tenho segunda-feira os temas que eu oro, terça-feira são os temas que eu oro, quarta-feira tem os temas pelo qual eu oro, quinta-feira e assim por diante. Então eu não vou orar para pensar sobre o que eu vou orar, não é? A oração é um compromisso que eu tenho que ter com Deus. Então eu olho, por exemplo, hoje a minha oração é sobre família, é sobre a minha família. Então eu oro para a minha família, pela minha família. No outro dia a minha oração é a respeito do meu trabalho. No momento da minha oração eu paro e eu vou orar a respeito do meu trabalho. Se me vier a vontade de orar a respeito de outras coisas, eu vou orar a respeito de outras coisas, mas eu não fico buscando o tema, eu tenho pelo que orar, está separado já. Eu sou sistemático, irmão, então para mim assim funciona. Tem pessoas que vai orando, né? Eu conheço pessoas que você fala, faz uma oração aí, se deixar ele vai embora, é 2 horas orando. Eu não tenho tanta coisa assim para orar, entendeu? Do nada, eu vou precisar fazer um plano de oração, tá entendendo? Para conseguir orar tanto tempo assim.
né? Mas enfim, no nosso aplicativo lá você vai poder baixar esse guia do jejum e o plano de devocional, né? Você vai entrar no nosso aplicativo e tem lá o devocional. Você clica no devocional, vai abrir o plano e o guia, você clica e você vai chegar lá, tá? Vai abrir para você o plano de jejum e depois você pode abrir o teu guia de jejum, tá bom? Não tem o aplicativo da igreja, é só procurar na tua loja de aplicativos Quadrangular 527. Aí você baixa o aplicativo, escolhe a cidade que você faz parte, porque esse aplicativo é da nossa região, tá? Então lá tem as igrejas da nossa região, da região 527. Então você escolhe lá, Mogi Guaçu, Vila Paraíso. Tá? E aí você tem acesso ao nosso aplicativo. Você tem dificuldade, passa lá no balcão de avisos que os nossos voluntários eles vão baixar para você e explicar tudo. Se você é de uma outra geração e nem usa celular, vai no balcão de aviso também, informa que você nem celular tem e nós providenciamos por impresso para você, ou de alguma forma nós providenciamos isso para você. Certo? Tem como colocar o guia de jejum para me explicar? Eu coloquei a imagem do guia de jejum e explicá-lo, ó. Chamando a atenção ao vivo, hein, irmãos? O guia de jejum, então, na verdade, ele é um guia que eu escrevi. Ele foi preparado para ajudar vocês nessa jornada que aqueles que quiserem iniciar conosco hoje vai iniciar, né? Se você tem um aplicativo, você já está vendo ele na tua mão aí agora, tá? E eu coloquei alguns pontos aqui, né? Então, eu coloquei sobre o princípio central do jejum, né? Então, o princípio do jejum é uma busca espiritual que nós temos, mas aí tem mais coisa escrita. Eu coloquei o ponto 2, que é o que tornaria um jejum ineficaz. Então, por exemplo, o que eu coloquei aqui, ó, apenas parar de comer sem buscar a Deus. Isso é dieta. Apenas sair do celular ou usar esse tempo para dormir ou ver TV. Isso aí é descanso, é mais distração. Então, assim, né, coloquei exemplos aqui do que torna um jejum ineficaz, né? E o que é um jejum eficaz? Eu coloquei 4 pontos aqui, depois vocês vão ler com calma. Mas basicamente é substituir o tempo de abstenção. Ah lá, você viu como chamar a atenção funciona? Pode baixar. Pode baixar, vai no ponto 3. Pode baixar. Deixa só aí, tá bom. Então, o jejum eficaz, eu coloquei clareza de propósito, planejamento de prática, integração com a vida e estilo de vida, né? Então, o jejum não é tirar algo, é substituir pela busca com Deus, não é? Eu coloquei ali clareza de propósito, então você tem que estabelecer claramente o porquê do seu jejum. Então, pode ser um jejum que você está buscando intimidade com Deus, jejum que você está buscando arrependimento, discernimento de coisas que têm acontecido na tua vida, não é? Você pode fazer jejum por diversas coisas. Eu quero te incentivar a, entre essas coisas, colocar a busca por Deus, propriamente dita, né? Porque o jejum ele é para isso, não é? Então, busque a Deus, busque intimidade, discernimento, sabedoria espiritual, né? Planejamento. Você tem que planejar um jejum, né? Então, você vai escolher o que você vai fazer em jejum. Você vai tirar um alimento? Você vai deixar de se alimentar por uma parte do seu dia? Você vai tirar um alimento todos os dias, um alimento por os 21 dias? Você vai deixar alguma distração, como por exemplo, eu vou sumir das minhas redes sociais por 21 dias, né? O jejum pode ser retirar compromissos não essenciais da sua agenda, por exemplo, que tem tirado seu tempo com Deus. Então eu vou conseguir chegar em casa, por exemplo, 40 minutos mais cedo, 1 hora mais cedo. E esse tempo que eu tirei de compromissos não essenciais na minha agenda vai ser para buscar a Deus, né? Então, planejamento e integração com o seu estilo de vida. Por quê? O jejum ele é uma disciplina espiritual, né? E a ideia é que ele seja contínuo, né?
e que seja uma integração, ou seja, que ele aconteça de forma harmoniosa a sua rotina. Por isso que tem que haver um planejamento, tá? Aí exemplos práticos de jejum, eu coloquei alguns ali, por exemplo, tirar uma refeição, tirar uma bebida ou tirar os dois, né? Aí como praticar? Use o horário da refeição para orar e meditar nas escrituras. Diminuir ou retirar o uso de celular, videogame, TV, etc. Substitua o uso por oração, né? Você quer ver um desafio difícil? Vocês querem ver um desafio difícil para a molecada? Vai no teu celular e vê quantas horas você gasta por dia em rede social. Entra aí e vê quantas horas por dia você gasta. Instagram, Facebook, TikTok, é assim. Te desafio a orar e ler a Bíblia pelo mesmo tempo de hora que você fica na rede social. Esse é um desafio, ó. Não só os mais novos, né? Porque tem, na minha família, por exemplo, minha avó, meu avô, tal, os idosos, não, porque eu não ligo para essas coisas e tal. Aí você apresenta o WhatsApp, ele vê que ele consegue falar com o primo dele, que ele não falava há 30 anos. Aí ele vê que dá para ligar e ver. Aí, pronto, acabou. Você chega lá, tá o vô e a avó aqui, ó. Então tá lá, jejum de agenda cheia, né? Cancele compromissos não essenciais para ter um tempo a sós com Deus. Enfim, tá? Jejum de consumo, direcione o dinheiro que você fica gastando em um monte de coisa e o tempo que você leva para ter generosidade e oração. Pode passar. Aí tem uma conclusão aí, tal, e a frase do John Piper que é: jejum não é apenas subtração, é substituição. O espaço que você abre precisa ser preenchido por Deus, tá? Então o jejum, guarda essa frase aqui que você já sabe o que é o jejum, irmão. Jejum não é apenas subtração, é substituição. O espaço que você abre, ele precisa ser preenchido por Deus, tá? Então esse aí é o nosso guia de jejum espiritual. O devocional eu não vou abrir, mas eu já falei, são versículos, breves reflexões e motivos para que você ore naquele dia. Beleza? Irmãos, então agora, agora eu quero que aqueles que gostariam de entrar nesse período de jejum, esse jejum ele vai durar 21 dias, tá? A duração dele é 21 dias. E deixa eu pegar aqui a data, nós vamos terminar no domingo, que é dia 18 de maio, tá? Então hoje nós estamos firmando o nosso compromisso. Amanhã, dia 28, nós iremos começar oficialmente o compromisso que foi firmado hoje. E dia 18 nós vamos orar entregando esse compromisso que nós fizemos, tá? E no dia 18 também houve uma mudança de data, nós vamos terminar o nosso jejum fazendo um batismo na igreja, né? Então todos aqueles que querem se batizar, que já são membros, enfim, você quer batizar, vai lá no balcão de aviso e dá seu nome, fala, eu gostaria de me batizar. Porque dia 18 nós vamos entregar nosso jejum e fazer um batismo na igreja.